O encontro de almas só poderá ser vivido pela fé. Sim, um encontro preparado desde a fundação do mundo. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Salmos 139, verso 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces, tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado é, não posso atingir. Para onde irei-me do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Eu li alguns versículos mediante a palavra que eu vou estar trazendo para vocês neste momento sobre encontro de almas, uma revelação que o Espírito do Senhor me deu quando eu fiz uma oração. Amém? O Senhor, Ele sempre quer nos comunicar, queridos. Ele quer falar conosco, Ele quer um relacionamento íntimo conosco. E o encontro de almas, ele está diretamente ligado à nossa salvação. Amém? Quando cremos em Cristo, recebemos a Ele como único e suficiente Salvador, né? Nós temos o que? A convicção da vida eterna. Só que muitos não creem na vida eterna. Muitos não creem nem que vão herdar a pátria eterna, né? Muitos ainda não chegaram a esse conhecimento. Eles creem na palavra de Jesus, mas não creem em Jesus. Entendem? Há uma grande diferença entre você crer em Cristo e você crer na palavra, porque você tem que crer que a palavra ela se fez carne. Nós temos que crer que a palavra se fez carne e ela habitou entre nós. O encontro de almas é o quê? É os propósitos de Deus. Então, vamos voltar ao livro de Efésios, que o Espírito Santo vai aqui direcionar. Amém? A ministração. Porque quando estudamos a palavra, meditamos, como ensina o salmista, dia e noite, como medita quando você levanta. Amém? De manhã, quando você faz um almoço, quando você lava uma roupa, arruma uma cozinha, você está ali orando sem cessar, meditando, vai na Bíblia. Amém? Analisa a palavra, aplica ela. Glória a Deus, em nome de Jesus, Senhor, faça a tua vontade. Capítulo 2 de Efésios, olha o que diz: porque somos feitura sua, criados, como João 1,12, em Cristo para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Aqui já entra aquele versículo muito conhecido, Efésios 8, anteriores, 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então, qual é a obra, uma das obras, porque faz parte da salvação o encontro de almas? Que obra é essa? Que obra é essa? Que Deus preparou para que vivêssemos. A obra que Ele fez no nosso coração. A obra que Ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Então, quem crê na obra de Cristo na cruz é o que? É feito filho de Deus, João 1,12, e participante da sua vontade, da sua promessa.
A promessa que Deus preparou antes da fundação do mundo, porque Deus nos criou. Amém? Então, se somos filhos adotivos, somos feição dele, criados em Cristo. Deus nos criou para um propósito na terra, para boas obras. Essas obras não é feita por mãos de homens. A obra que Deus fez na cruz foi exclusivamente dele. Ninguém pode te salvar a não ser Jesus na vida sentimental. A Bíblia fala: se crerdes, sereis salvos e aceitos. Eu já tenho falado no canal, no Sábado dos Sonhos, que Deus nos tirou da servidão para ser o quê? Filhos da promessa. Não somos filhos mais de H, somos filhos da promessa, filhos de Sara. Está lá em Gálatas capítulo 4. Então, se Deus preparou, é o quê? Se Ele preparou o que eu encontro, o versículo, a palavra de Deus é sincronia. Andássemos o quê? Nesses caminhos, andássemos nessas obras. Que obra? Nações que vão viver um propósito específico na terra. Um propósito de o quê? Salvar pessoas da genealogia de Cristo. Amém? A obra que Deus começou na cruz, até antes da cruz, mas estamos na segunda aliança, então vamos frisar que cremos, somos da descendência gentílica, cremos em Jesus. Porque quando fala de encontro de almas, se você não crer no encontro de almas que Deus faz, que Ele une Ele une propósitos, Ele une almas. Se você não crê nisso, você não crê em arrebatamento, porque há mais de um ano atrás, antes de conhecer o Ministério Estandarte do Amor, eu não acreditava 100% em arrebatamento. Eu não acreditava, não, que Deus ia arrebatar nos ares. Eu achava que isso era depois, ou se não, era só aqui na terra. Eu não tinha esse conhecimento. Eu não acreditava. E muito menos, assim, não que eu não acreditava no encontro de almas, só que eu tinha um conhecimento superficial, só que Deus preparou, porque Ele colocou no nosso coração, porque o Espírito Santo sempre me tocou de escrever a palavra, né? Tanto que quando eu me volto, né, para as minhas anotações, eu vejo que Deus já colocou no meu coração, foi em 2015 a 2017, né, o que nas orações eu já orava para ser o encontro de alma. Então, queridos, o que é o encontro de alma? É aquilo que não se vê com os olhos humanos, é aquilo que não é palpável, porque Deus é espírito e as coisas de Deus se manifestam em espírito e em verdade. Não é aquilo que acontece aqui na terra primeiro, mas acontece primeiro no céu. Porque Deus, Ele é um Deus de personalidade. Amém? Deus, Ele relaciona, o Espírito de Deus, Ele coloca no nosso coração o que? Deus coloca vontades e o Espírito nos guia à vontade de Deus. Então a nossa alma, fala lá no Salmo 139, que Deus, Ele já esquadrinhava o nosso coração, Ele já esquadrinhava. Antes mesmo de sermos entretecidos no ventre de nossa mãe, Ele já sabia as obras, boas obras para vivermos. Então, queridos, quando a gente foge do propósito inicial de Deus, quando estamos longe do propósito inicial de Deus, não podemos viver essas boas obras. Aí vamos viver que obras? As obras da carne. E o diabo, ele trabalha para as obras da carne. Por quê? O índice de divórcio, porque se todos vivessem a vontade de Deus na vida sentimental, não haveria esse índice de divórcio. Só que os homens, como está decretado, né, está escrito, houve um decreto também. Em Gênesis capítulo 6, os homens começaram a tomar para si mulheres pelos olhos. Eles não consultaram a Deus. Eles não consultaram a Deus e resolveram escolher para si. Eles, queridos, muitos consultam videntes, consultam pastores, coaches, muitos consultam, queridos, cartomante,
Porque eu não falo de espiritismo, eu falo aqui de palavra. Eles não consultam a Deus, eles consultam o homem. Eles consultam o coração enganoso deles. Eles falam que têm sonhos e visões. Só que esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus do ventre. Porque o Deus da Bíblia trabalha com alma. Ele não trabalha com aquilo que se vê. E eu postei uma enquete aqui no canal. E muitos votaram com... Tem alguns que votaram... que com meus olhos agrada. Não. A gente não sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos escolher. Porque pelos olhos vem a concupiscência. Só que Deus sabe o que é bom para a sua alma. Deus sabe o que é bom para a vida sentimental futura sua. Deus sabe, nós não sabemos. Amém? Vamos meditar mais um pouco nos versículos. Salmo 139, verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ele que é elevado, ele não está nessa dimensão. Ele é tão elevado, olha aqui que a palavra está falando, o Espírito Santo está falando, queridos, não posso atingir a sua mente. O Espírito Santo falou comigo agora há pouco. Como? No meu íntimo, na minha alma. O que nós, seres humanos, não podemos atingir. Está escrito lá em Testifica, Romanos, queridos, 33, 11:33, capítulo 11, verso 33. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem esquadrinhou? Aí, queridos, o Espírito nos fala que Deus revela aquilo que Ele quer revelar. Que conhecimento maravilhoso é esse específico para a vida sentimental? Porque Deus trabalha com detalhes. Ele trabalha, queridos, porque Deus quer que o conheçamos. Tal conhecimento é maravilhoso, ele é muito elevado, ele não se encontra na terra. Provérbios capítulo 8. Fala de sabedoria. Ele não se encontra desse mundo. Ele não imagina com os olhos humanos. Ele não ouve com os ouvidos humanos. Mas como está escrito em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? Pelo Espírito. E o quê? Veja pelo Espírito o que o Senhor diz às igrejas. O Espírito da profecia, Jesus, esse conhecimento, ele não pode ser atingido pela sabedoria humana. Por isso que o inimigo, ele roubou a semente de muitos, falando que encontro de almas, que fala que é a reencarnação, mas não é. Ele o que tomou esse conhecimento de muitos cristãos, porque muitos cristãos não sabem da sua salvação na vida sentimental. Porque se você não crê que Deus salva na vida sentimental, se você não crê que Deus ele une propósitos, se você não crer que Deus une almas, você não poderá receber. Como você vai tomar posse do banquete nupcial se você não crer na salvação na área específica? Rabash, erelana. Eu estou falando, queridos, de salvação. Aleluias! Eterna. O Espírito que me está queimando, queridos, o meu coração. Estou falando, mas está queimando essa palavra como um fogo em meu interior. Eu não posso conter essas palavras para mim, queridos. Quem pode conhecer isso? A mente do Senhor é profundo demais, revelou o que quis revelar. É um conhecimento do encontro preparado por Deus. Assim, eu ouvi esses dias na internet um pastor falando, isso aconteceu só em Adão e Eva, que Deus preparou uma mulher, fez ele idônea. Não, queridos, Jesus consumou a obra na cruz para que vivemos todas as promessas. Ele consumou no madeiro. Fazemos parte dessa promessa, fazemos parte dessa descendência bendita, essas boas
essas boas obras, esse conhecimento é elevado demais quem pensa só nas coisas da terra, esse conhecimento é elevado demais para quem está só limitado. E como disse Paulo, se eu penso aqui, só aqui, nas coisas de Deus, eu sou o homem mais miserável de todos os homens. Se eu penso só aqui na minha salvação e não penso em coisas eternas, eu sou o mais miserável de todos os homens. A palavra fala, queridos, se você está limitado àquilo que os seus olhos agradam, aquilo que os seus ouvidos ouvem, aquilo que é palpável, aquilo que você imagina, você está limitado demais, porque Deus disse, aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou para aqueles que o amam, que Deus preparou para os salvos. Elevai os seus ouvidos para coisas do alto, elevai os seus olhos para as coisas do alto. Saia da superfície, mergulha mais profundo, mergulha no jejum, mergulha na oração, medita dia e noite, mergulha nas escrituras. Sim, você será taxado de louco, você será taxado de doido, o inferno vai levantar, mas Deus está contigo, Deus está contigo. Deus tem coisas maravilhosas demais para aqueles que crêem na salvação em Cristo. Tetelestai, está consumado. O inimigo ele não quer que você saiba disso, mas o Espírito que em nós habita fala hoje, fala agora. Deus tem pressa, Deus ele forma casais, porque não sabemos os planos de Deus. Eu falo para quem está debaixo dos planos de Deus, para quem recebeu autoridade, assim como o rei estendeu o cetro para Esther e disse, peça o que quiseres. Arabá, xerelaná. Muitos cegos, não sei, eu não lembro o capítulo, o versículo, mas tem um evangelho que fala que até a mulher do fluxo de sangue, muitas mulheres que tocaram na orla de Jesus, saiu virtude, muitos foram curados da cegueira, hoje é espiritual, foram curados da surdez, porque ela só tocou nas vestes de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, e ela foi curada. Se a sua fé, se tiver fé no teu coração, a sua fé vai te salvar nessa área. Então hoje Deus te chama para você ter fé. Se crer, verá a glória de Deus. Se você crer, porque o que vai te salvar, Jesus ele salva, só que você precisa ter um ato de fé. Amém? Deus quer salvar muitos aqui nessa área, porque o Senhor me mostrou muitas mulheres quando eu subi a escada, num sonho profético que eu tive. Eu tenho um sonho profético desde 2019. Deus me mostrou muitas mulheres subindo a escada. Deus quer alcançar muitas dessas, inclusive as que estão ouvindo aqui. Em nome de Jesus. Aleluias, queridos. Então esse encontro não pode ser entendido com aquilo que você percebe. Você tem que viver pela fé, caminhar sobre as águas para você receber a salvação. Você tem que ser como criança para receber o reino de Deus, para receber as coisas do Senhor. Amém? Porque o inimigo ele quer atrapalhar você de enxergar isso, de ouvir essas palavras. Mas no nome de Jesus, que você receba cura neste momento, que você receba libertação e não deixe a incredulidade do mundo, desse sistema caído, entenebrecer o ensino de Cristo. Amém? Da palavra de Deus. Esse mundo, queridos, jaz no maligno. Quando eu digo jaz no maligno, até o sistema religioso, igrejas evangélicas também, estão que a par, elas não querem pregar cantares, elas não sabem desse ensino, porque elas não querem guerra, porque isso é guerra, retaliação. Amém? Tem pessoas que ficam até de cama. Elas não querem se envolver com isso.
Isso é profundo demais, queridos. Amém? Isso é sério também, porque é salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.